Esse vídeo trata de utilitários fundamentais na manipulação de arquivos, que são os compactadores, então bzip, gzip, o xzip, o próprio zip, certo? E o tar, que é um agrupador de arquivos. Então, vou começar pelo tar. O que faz o tar? Basicamente, ele agrupa arquivos e diretórios em um único arquivo. Então, ele faz um pacotão, certo? Esse cara aqui cria um pacote. Inclusive, tem um nome, esse pacote aí, quando é com tar, chama-se tarball, certo? Quando você olhar tarball, estão tratando de um arquivo que foi agrupado, então ele possui estruturas de diretórios e arquivos dentro dele. Então, exemplos de uso aqui. Lembrando uma coisa, né? O tar não tem compactação, certo? Por padrão, não obrigatoriamente, ok? Então, o que está acontecendo aqui? O C é para criar arquivo, o V é para mostrar a saída, o F tem que ficar próximo ao nome do arquivo que vai ser gerado, e depois aqui, os parâmetros, que podem ser pasta, podem ser arquivos, podem ser múltiplas pastas, são a origem, né, dos dados que serão agrupados nesse arquivo aqui. Nesse primeiro caso, não está havendo compactação nenhuma. Nesse segundo caso, com o parâmetro z, ainda criando arquivos, né, está se fazendo, e detalhe também, isso aqui não é colocada, essa extensão ela não é colocada por padrão, certo? Então, quando vocês criarem um arquivo aqui, coloquem a extensão de acordo com a compactação que foi realizada. Então, o z, ele vem de GNU-zip. Então, algoritmo de compactação zip. Então, está sendo agregado aqui /home aluno e tmp e compactado, certo? O mesmo vale para esse exemplo aqui. Detalhe, está se usando o J. O J usa outro tipo de compactador, que é o bzip2. E tem um terceiro que usa o J maiúsculo, que é o xzip, que tem aparecido aí. Ele tem a extensão XZ, certo? Então, .tar.xz, que é o outro compactador. Então, se fores compactar ou compactar com GZ, o XZ, desculpe, se usa então o parâmetro aqui J maiúsculo, certo? Se for BZ2, J minúsculo. Se for GZ, o Z minúsculo. Aqui um exemplo de extração, né? Como é que se extrai? Bom, basicamente são os mesmos parâmetros, com exceção do X. Existem vários outros parâmetros do tar, certo? Pode se extrair parcialmente arquivos dentro do pacote, pode se alterar, certo? Mas aqui é o mais comum, mais trivial, né? O mínimo tem que se saber, certo? Talvez seja 90% do uso aí em cima desses parâmetros. Muito bem. Aqui já comentado, né? A questão do J e do Z, a diferença está aí. O gzip e o bzip, eles são compactadores. Então, assim, ó, eles não necessariamente precisam do tar para funcionar. Um gzip num arquivo vai fazer a compactação desse arquivo. O gzip-d vai fazer a descompactação. O mesmo vale para o bzip com esses parâmetros de compactação. O V aqui é só para mostrar, na verdade, se não tiver nada aqui ele vai compactar. E o D é para descompactar. Então eles podem ser usados, né, de forma independente.
O bzip tem uma compactação melhor que o gzip. Em contrapartida, leva mais tempo, né, para fazer essa compactação. Então vamos dar uma olhada aqui em alguns exemplos, alguns cenários. Muito bem. Então assim, ó, o que eu vou fazer aqui, inicialmente? Eu vou criar, a partir desse diretório arquivos, e esse arquivo.deb, eu vou criar pacotes tarballs compactados. Então, o que eu preciso fazer? Vou usar o parâmetro aqui C, o menos aqui, o hífen é opcional. C, quero ver a saída, que eu estou criando. Vou usar a compactação gzip. O nome do arquivo de saída vai ser arquivo, vou botar aqui gzip, .tar.gz, e eu quero que dentro desse arquivo tenha a pasta arquivos e este arquivo aqui, .deb. Então ele está fazendo o seguinte, ele está agrupando aquela pasta ali, tem 1000 arquivos, mais o .deb. Então o que vai ter de retorno aqui? Opa, de retorno aqui vai haver esse arquivo aqui, ó. Certo? Tá, e se eu quiser usar o bzip, como é que eu faço? O que vai mudar? Vai mudar o tipo de compactador. Vou alterar aqui para BZ2, para saber que esse cara está com esse formato, e vou criar. É isso que vai acontecer, certo? Então, um procedimento bem simples aí para criar. E aí pode se botando diretórios, arquivos, ok? Como eu falei, tem vários filtros no tar que podem ser usados. Então, eu não quero todos os arquivos que estão dentro daquela pasta arquivos, eu quero só os da data tal. Dá para fazer isso, certo? Então dá para usar encadeamento aí de parâmetros. Por último, quero mostrar para vocês aqui o xzip, que é essa extensão aqui. Reparem que eu estou usando o J maiúsculo para indicar isso. E aí está se compactando então com esse novo compactador aí, que tem um desempenho de compactação melhor, mas o tempo muito maior para compactar, certo? Eu vou mostrar rapidamente aí o tempo que leva para fazer a compactação com gzip, com bzip e com o xzip. Você vê que não terminou ainda aqui, né? Os outros terminaram rapidamente aí. Mas eu vou deixar numa janela executando aqui e vou mostrar como é que se descompacta isso, certo? Então, enquanto ele está fazendo aí, vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, por exemplo, vamos pegar o bzip aqui. Como é que eu descompacto esse cara? Tar xv. Que tipo de compactador é? Ah, é o bzip. J, F, arquivos. Ele vai descompactar. Então, o que mudou ali? Em vez de C, de create, eu vou usar o X de extract. Certo? É isso que vai acontecer. Ó, recém terminou aqui a compactação do GZ. Qual é que ficou menor? Inclusive ficou maior. Olha só. Isso depende muito, pessoal, do tipo de arquivo que está se tratando, certo? Os arquivos que eu estou compactando aqui são arquivos que foram criados de forma aleatória, com conteúdo aleatório, certo? Que tem pouca compactação, ok? Então, depende de o que vai se usar para compactar, tá? Então aqui foi extraído, ó.
O que ele fez? Ele criou a estrutura aquela de arquivos. O mesmo vale para o GZ. Ó, como é que eu extraio esse cara aqui? X, V, J, F, J maiúsculo. Ele vai extrair o conteúdo desse cara. Por último aqui, para matar a saudade do zip, como é que eu uso o zip? Olha, eu quero usar o zip, vou compactar arquivos, ó, arquivo.zip, eu quero arquivos, quero esse SNMP aí. Ó, vou botar aqui arquivos, já que a gente está usando esse padrão, né? Zip. Então esse cara aqui é o zip, aquele das antigas, certo? O mesmo algoritmo usado no WinZip. Ok? Então, ele foi criado aqui, ó. Vamos ver que tamanho ficou esse negócio. Será que ele é tão pior que o outro? Vamos ver. Vamos fazer aqui, ó. Ó, 79 MB, o zip, o gzip 80, 79. Bom, por último, vamos fazer o seguinte, rapidinho, tá? Vamos ver o tempo que leva para fazer essa compactação. Então vamos fazer uma comparação rápida aqui. Eu só vou verificar o zip para ele não jogar na tela aqui, para ele não ficar, senão vai ser injusto aqui com o velho zip, certo? Acho que é o menos Q. Vamos ver aqui. Q. Não tem. Deve ser silent, então. Vamos ver. Também não tem. Tá. Então, azar o dele. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou fazer em paralelo aqui, ó. Eu vou compactar esse cara e vou medir o tempo, ó. Certo? Então, eu vou fazer pro zip e vai me dar o tempo que ele levou para fazer a compactação aqui. Ó, levou 8 segundos para fazer a criação desse arquivo compactado aí. Agora, eu vou fazer com o gzip. Ó, vou botar aqui, ó, gzip 2 tar gz. Eu vou tirar esse V aqui, para ele não aparecer cada arquivo que ele está fazendo a compactação. Vou fazer um de cada vez para não sacanear aqui, para não ter dois fazendo simultâneo aí e causar alguma coisa. Ó, levou 6 segundos. Agora, eu vou usar o compactador bzip2. Ó, bz2. Disparei. Então aqui temos, ó, o zip com total de tempo 8 segundos. O gzip com 6,5. O bzip com 19. Ó, o bzip com 19. Certo? Aí, nós vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui o nosso querido xzip. E vou disparar ele aqui. E aí, eu vou encerrar o vídeo, porque não vai terminar aí em menos de uns minutos. Certo? Então, o detalhe é que ele compacta muito, mas nesse caso aqui, já que os arquivos são binários e criados de forma aleatória, ele não consegue, através do seu algoritmo, ter um desempenho bom. Por isso é que acaba acontecendo isso. No mundo normal,
onde vai se compactar texto, é bem possível que ele tenha um desempenho melhor, certo? Mas de qualquer forma aí, o gzip tem um desempenho excelente aí, e não muita diferença em relação à questão de armazenamento, certo? Mas claro, tem que analisar cada caso aí, quem é melhor e quem é pior, ok? E tem níveis de compressão também que podem ser aplicados no gzip, né? Bom, isso aqui é só um exemplo com as configurações padrão, certo? Desses compactadores. Muito mais para curiosidade aqui do que qualquer outra coisa. Então, esses são, certo? Não terminou ainda, ok? Ó, tá rolando aí. Então, esses são umas ferramentas diárias aí, né? Ó, acabou agora aqui. 1 minuto e 15. Então, no ranking, gzip primeiro, zip segundo, bzip 2 terceiro e o nosso querido xzip aqui em quarto. Então, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Tranquilo? Então, espero que seja útil para vocês aí.